Pagels, ela vai começar a trazer exemplos do que interessa para a gente, né? Que é como os apócrifos vão tratar dessa questão e vão se inserir nesse contexto aí do martírio, da morte, da ressurreição, mas também como eles vão traduzir isso enquanto um ensinamento espiritual, né? Então, a gente estava falando de como a interpretação que os ensinamentos, como a fé, as pessoas interpretam a questão da morte, e estava influenciando a forma como elas estavam se colocando, né, frente a essas questões do martírio, da perseguição dos cristãos, como isso foi sendo muito injusto com aqueles que professavam uma fé cristã, foi muitas coisas horrorosas que aconteceram, só que ao mesmo tempo fomentou uma visão meio que de seita, uma visão de nós contra eles, né? Uma visão de nós, as vítimas, e eles, os algozes, né? E isso contribui também para esse sentimento de divisão entre os seres humanos, né? Claro que quem está praticando uma violência precisa separado, né? A gente não tem que ser tolerante com a violência. Isso acaba sendo usado pelos padres da igreja como um recurso ideológico, um recurso de usar isso para dizer, então nós somos os pobres mártires que vamos morrer e por isso nós vamos ser salvos. E aí a violência que essas pessoas estão sofrendo vira uma ferramenta de catequese, de professar a fé, né, de fazer propaganda da fé. Só que aí, pelo outro lado, agora vamos vir para os gnósticos, isso foi motivo de desgosto, né, ali para o Ireneu e para os outros, em relação aos gnósticos, porque como os gnósticos não foram tão perseguidos e eles não consideravam que era uma forma válida de ascensão espiritual você se matar de forma bruta, então eles não estimulavam isso como algo bom, na verdade eles queriam fugir de serem mortos dessas formas, né, eles estavam evitando esse martírio e não louvando o martírio, são atitudes bem diferentes, e aí isso deixa alguns cristãos, alguns padres um pouco desgostosos com os gnósticos, porque começam a ver eles como os inimigos. Claro que tem todo aquele sistema psicológico do ser humano que é compreensível, de que se você está sofrendo uma grande injustiça, uma violência, você tem que encontrar uma justificativa para aquilo dentro da sua fé que torne suportável aquele sofrimento. Só que aí descambou para o outro lado, né? Então, o que os gnósticos vão falar sobre essas questões a respeito da morte? Inclusive, vão surgir apócrifos gnósticos, apócrifos cristãos, influenciados por esse debate, né? Então, vamos lá para Pagels. Vou começar aqui na linha vermelha. Um fato é claro, em cada caso, a atitude em relação ao martírio correspondia à interpretação do sofrimento e da morte de Cristo. Se foi algo bom, se foi algo necessário ou se foi uma tragédia. Alguns grupos de gnósticos, assim como ortodoxos, insistiam que Cristo realmente sofreu e morreu. Então, a Pagels vai começar a mostrar que alguns gnósticos, eles vão ter interpretações diferentes entre si também. Isso fica claro com os textos. E aí ela traz um exemplo. O autor do livro secreto de Tiago, esse é um texto que está lá na biblioteca de Nag Hammadi. O autor do livro secreto de Tiago, provavelmente um cristão que viveu no século II, ou seja, na visão da Pagels, esse apócrifo gnóstico já é um texto que foi escrito em torno de 100 e alguma coisa, né? Então, é um texto que é escrito no meio desses acontecimentos em relação aos martírios. O autor viveu no meio do século II e se sentia amedrontado com a perspectiva da perseguição. Ele pôs aqui a pseudepigrafia, né? Alguém escreve e atribui a um discípulo, para dar validade ou para se colocar dentro daquela linhagem. Ele pôs-se na situação de Tiago e de Pedro. Então, a narrativa do texto vai falar sobre Tiago e Pedro, esse apócrifo. Quando anteviram a tortura e a morte. Relata, eles tiveram uma visão do Senhor que interpretou os suplícios que sofreriam, comparando-os aos seus. Então, vão surgindo esses relatos apócrifos que tentam explicar o que aconteceu e o que vai acontecer depois. Tudo se baseando nessa narrativa desses acontecimentos históricos, né? Então, é claro que foi muito influenciado pela perseguição dos romanos. O autor gnóstico do livro secreto de Tiago não apenas insiste que Cristo realmente sofreu e morreu, mas até mesmo encoraja os fiéis a escolher o sofrimento e a morte, que eles estão concordando, vejam, com os cristãos ortodoxos.
Como Inácio de Antioquia, esse professor gnóstico crê que alguém identifica-se com Cristo por meio do sofrimento. A mesma preocupação quanto à perseguição, e uma analogia similar entre a experiência do fiel e a paixão do Salvador, domina o segundo Apocalipse de Tiago. O Salvador, que viveu sem blasfêmia, morreu pela blasfêmia. Ao morrer, ele diz: estou sem dúvida morrendo, mas é na vida que estarei presente. O Apocalipse de Tiago atinge o clímax com a cena brutal da tortura e morte de Tiago sob pedradas. Então, esses apócrifos cristãos, eles vão ser escritos dentro dessa narrativa, quando Tiago é perseguido, Tiago é apedrejado nessa versão. Pedro também tem que fugir. No entanto, diz Apágios, enquanto alguns gnósticos afirmam a crença na paixão de Cristo e expressam entusiasmo pelo martírio, outros negam essa realidade e criticam esse entusiasmo. Né? Claramente eu me identifico mais com os segundos, né? Mas a gente não pode negar que existiam os primeiros também. O Testemunho da Verdade, outro texto, declara que os entusiastas do martírio não sabem quem é Cristo. Então, no Testemunho da Verdade, que é um texto da escola de Valentino, se não me engano, quem se entusiasma com o martírio, na verdade, não sabe quem é Cristo, porque se soubesse, não ia achar que o martírio é algo bom. Os tolos, pensando em seus corações que se confessam, somos cristãos, só em palavras, mas não com o poder, enquanto se entregam à ignorância e à morte, desconhecendo para onde estão indo ou quem é Cristo, pensando que viverão quando estão, na verdade, enganados. Precipitam-se em direção aos principados e às autoridades, e caem em suas garras em razão da ignorância que neles habita. Aqui é um trecho do Evangelho da Verdade, né, que vai dizer que aqueles que confessam somos cristãos e se entregam à ignorância e à morte são tolos, na visão do autor do Testemunho da Verdade. Por quê? Porque eles não sabem para onde estão indo, né? Eles não têm nenhuma garantia de que ao morrer eles estarão nesse lugar que eles almejam estar, né? Ou como é esse pós-morte. Eles desconhecem quem é Cristo, pois se soubessem quem é Cristo, enquanto princípio divino, não iam se entregar a um fervor sanguinário como estão se entregando, né? Eles pensam que viverão quando estão, na verdade, enganados. Então, ao mesmo tempo que os gnósticos que escreveram esse Testemunho da Verdade, né, a gente não sabe quem é o autor, mas provavelmente ele, junto com o Valentino, eles consideram uma tolice isso, mas eles também têm um quê de compaixão aqui nesse texto, vocês não acham, né? Eles estão enganados, eles estão se precipitando, na verdade, para um pós-morte em direção aos principados e às autoridades, porque em alguns textos gnósticos, né, no pós-morte você é entregue, que nem tem lá no livro dos mortos egípcios e na tradição helênica, né, no Hades, nos gnósticos tem algumas coisas parecidas, né? Então a alma ela vai ser entregue para as autoridades que vão revisar toda a vida daquela pessoa e colocá-la em um novo corpo de acordo com as suas ações anteriores. Ou seja, né, você se entregar a uma morte brutal não adiantou de nada, porque se você continua ignorante sobre a realidade do Cristo interior, você simplesmente vai ser jogado de novo nesse mundo de Aldabaoth. Então, eles caem em suas garras em razão da ignorância que neles habita. É forte, né, esse tema, quando a gente vê o quanto isso era prático para eles, né? A gente aqui está só lendo, para eles era questão de vida ou morte mesmo. O autor do Testemunho da Verdade ridiculariza a visão popular de que o martírio assegura a salvação. Se fosse assim tão simples, diz, qualquer pessoa confessaria sua fé em Cristo e seria salva. É por isso que na terça passada eu lembrei daquela historinha da Teresa, que foi lá a criança querer morrer para ser salva. Não é tão simples assim. E aí a gente também tem que revisar toda a ideia do que é a salvação para nós, o que é a salvação para esses gnósticos. Inclusive, se alguém aqui está buscando esses ensinamentos num sentido de vida prática, de busca de uma espiritualidade pessoalmente, né? Buscar o que é a salvação para você, né? O que estamos buscando aqui, compreender ou despertar, e o que esperamos do nosso pós-morte, né? São muitas questões. Se fosse tão simples, qualquer pessoa confessaria sua fé em Cristo e seria salva. Aqueles que vivem com essas ilusões são mártires vazios, já que testemunham só a si mesmos.
testemunho, lembra que a palavra mártir é aquele que dá testemunho. Quando são aperfeiçoados em virtude da morte, sob martírio, eles pensam, se nos entregarmos à morte pelo bem do nome, seremos salvos. Essas questões não se sucedem dessa forma. Eles não têm a palavra, o logos, que oferece a vida, a zoe. Eu vou sempre tentar trazer os termos técnicos que aparecem nos textos de cosmologia gnóstica, que eu sei que é muita coisa, muitos de vocês estão pedindo para eu fazer um glossário. Eu acho que é um projeto bom para o futuro, a gente ter um glossário desses termos, porque às vezes, quando a gente lê aqui, por exemplo, nessa tradução, eles não têm a palavra que oferece vida. Se a gente lê isso com letra minúscula, e esquecer que palavra é logos, e logos é sinônimo para Cristo, e vida é zoe, que é o sinônimo para a semente de luz em nós, a Eva espiritual é chamada de zoe, e ela que se une ao Cristo, né? Então a gente vê que aqui tem um ensinamento muito mais profundo do que palavra e vida, né, nesse sentido. Mas vamos voltar um pouquinho. O testemunho da verdade vai estar dizendo que quando a gente confessa uma fé e acha que por isso só seremos salvos, estamos vivendo de ilusões, né? Eles são mártires vazios e estão testemunhando só a si mesmos. Então não há nenhum propósito na vida dessas pessoas, senão a busca de um bem-estar pessoal, no sentido espiritual, mas que não deixa de ser uma busca voltada para o pessoal. Então eles ainda estão contaminados por essa ignorância do Eldabaô, de achar que eu sou um Deus único, né? E não há outro além de mim. E, nesse sentido, eles se tornam mártires vazios, porque é uma morte sem propósito. E, quando morrerem, né, serão entregues às autoridades e aos principados, e provavelmente, na visão gnóstica, serão obrigados a retornar. Essas questões, então, não se sucedem dessa forma, quer dizer, quando eles morrerem, não há garantias. Por quê? Porque eles não têm o logos que oferecem a vida, porque eles não atingiram aquele grau de despertar espiritual na senda, não têm um nível de iniciação nos mistérios, né? Lá em Pisosofia, eles não atingiram a iniciação nos mistérios menores e não receberam o selo da Virgem de Luz, que é um selo que é como uma palavra de passe, uma palavra mágica que faz com que aqueles principados e autoridades não tenham mais poderes sobre nós, e, portanto, não nos conduzam a novos renascimentos cheios de sofrimento, né? Enquanto a gente não tem isso, na visão dos gnósticos, nenhum sacrifício leva à salvação. Então, alguns autores, às vezes, por uma visão não reencarnacionista do cristianismo, né, alguns autores cristãos, vão ler os gnósticos como se os gnósticos não considerassem o renascimento, a metempsicose, esses termos antigos, mas não considerassem isso como uma realidade. E aí vão interpretar os gnósticos como se eles estivessem falando para uma única vida. Quando a gente lê os textos gnósticos que deixam claro que existem outras vidas, que a alma vai retornando, né, que é uma influência, inclusive, de ensinamentos pitagóricos dentro do gnosticismo, então vai ficando claro para nós que a salvação para os gnósticos não é abandonar esse mundo no sentido de vou morrer, porque os gnósticos são acusados de odiarem o mundo e querer fugir do mundo, né? Então, muitos vão achar que eles são, por exemplo, cultos suicidas e coisas assim, mas para os gnósticos isso não faria o menor sentido, justamente por isso eles são contra o martírio. Porque quando a gente morre sem ter tido o despertar do Logos em nós, sem ter esse Logos que oferece a verdadeira vida, que faz a Zoe acordar de seu sono e encontrar com o Cristo interior, não há salvação, há só um eterno retorno, né? Sem querer fazer referência a Nietzsche aqui, que eu acho que são conceitos um pouco diferentes, mas há só esse retorno. Então, a busca da salvação gnóstica é sempre através desse despertar do Logos, desse despertar do Cristo. E não simplesmente ir lá e professar sua fé em alguma coisa, sua crença em alguma coisa e morrer e pronto e acabou. Então, esse autor do Testemunho da Verdade, diz Apágios, critica pontos de vista específicos do martírio familiares às fontes ortodoxas. Primeiro, ele censura a convicção de que a morte sobre o martírio oferece perdão para os pecados, né? Seria muito simples. Uma visão expressa, por exemplo, no relato ortodoxo do martírio de Policarpo, diz o relato, ao sofrer durante 1 hora ele obteve a vida eterna. Que horror!
Tertuliano também declarou que desejava sofrer para obter total perdão de Deus ao dar em troca seu sangue. É aquela coisa da extrema-unção, né? Não sei bem, mas que é uma coisa que muitos de nós, quando na infância, se alguns de vocês fizeram catequese, eu sei que muitos questionam isso, né? Ah, então como é que é? Eu posso fazer todos os tipos de atrocidades durante a minha vida, se no final eu me entregar, sofrer e me arrepender, aí tá resolvido? Para os gnósticos, não. Para os gnósticos, isso não faz o menor sentido. Então, Tertuliano também queria sofrer para dar o seu sangue em troca, é moeda de troca. Me salve, vou ali comprar o meu lugar no céu sofrendo. Segundo, diz Apagos, o autor do Testemunho da Verdade, o autor gnóstico, ridiculariza os teólogos ortodoxos, que, como Inácio e Tertuliano, concebem o martírio como uma oferenda a Deus e pensam que Deus deseja o sacrifício humano. Que aí eles questionam que Deus é esse, né? Que aí os gnósticos vão falar, esse Deus aí que vocês estão cultuando, que quer que o Abraão mate seu filho, que transforma as pessoas em estátua lá de sal, que manda matar e que quer sacrifício, esse não é o nosso Deus, os gnósticos vão dizer. Essa crença converte Deus em um canibal. Terceiro, ataca aqueles que acreditam que o martírio assegura a ressurreição. Rústico, juiz romano, perguntou a Justino poucos momentos antes de ordenar a sua execução. Ouça, você, considerado um homem culto, você supõe que ascenderá ao céu? E Justino responde, eu não suponho, ao contrário, tenho certeza, e estou completamente persuadido disso. E que tristeza deve ter sido para o Justino, quando talvez ele não tenha encontrado nada muito positivo lá, depois, né? Mas o testemunho da verdade assinala que esses cristãos estavam apenas destruindo-se. Enganavam-se ao pensar que Cristo compartilhava a mortalidade deles, quando, na verdade, em razão do seu poder divino, era imune ao sofrimento e à morte. Que aí é o grande problema da gente se identificar com o corpo. No mundo antigo e nas tradições esotéricas, o corpo é um instrumento de ação no mundo, é um instrumento de acesso ao ensinamento, e de poder ensinar, aprender e encontrar pessoas, né? Mas ele é simplesmente uma camada material. O corpo não é o que somos nós. Eu gosto muito dos textos budistas quando eles falam sobre o corpo, né? Que eles falam esse pedaço de carne putrefata com sangue, secreções, catarro e não sei o quê, e ossos, isso não é a natureza Buda, né? Então, esse corpo, ele tem que ser visto como algo passageiro. Tanto lá que o Plotino não vai querer ser retratado fisicamente, porque ele fala assim, esse meu corpo aqui, me é útil enquanto eu estou aqui ensinando e aprendendo, mas o corpo não é importante. Quando você coloca o martírio como a forma de você ser salvo, você está dando justamente importância para esse corpo. E essa não importância que se dá ao corpo também não é fazer mal ao corpo. Percebam que quando a gente usa o corpo daquele jeito negativo, né, de jejuns exagerados e machucar a si mesmo, como alguns fanáticos, né, fizeram, você também está, de novo, atribuindo um valor ao corpo. Você acha que por mortificar o seu corpo, você vai conseguir algum despertar de sabedoria. Por rejeitar ele de forma violenta, você vai conseguir alguma coisa. Então, não é nem o apego, nem a aversão, né, lá na visão oriental. E é justamente essa a crítica dos gnósticos. Eles vão dizer que não é isso que importa, gente. Cristo, como um princípio divino, ele está nos planos superiores, ele não é sujeito à transitoriedade desse mundo, às vicissitudes desse corpo. Não importa se você sofreu ou se você morreu fisicamente, o que importa é o que você adquiriu na sabedoria da sua alma, o que a sua alma aprendeu, que virtudes você desenvolveu, que visões da realidade, da verdade você atingiu. Isso vai garantir ou não uma libertação do sofrimento. E essa é a verdadeira imunidade à morte. Não é aceitar uma morte violenta, querendo ser um herói para todo mundo e se exibir ali como um tipo meio narcisista, masoquista, né? É você perceber o que realmente importa. Quando você martiriza o seu corpo, você está dando importância para o corpo. E não é esse o ensinamento que a gente vê no Evangelho de Tomé e em outros, né?
Por isso os textos gnósticos às vezes vão levantar esse tipo de questionamento, de por que os cristãos estavam se atirando com tanta alegria a coisas tão brutais, né? O Filho do Homem, aqui é uma citação também do Testemunho da Verdade, é um ser imortal, sendo imune à transitoriedade. Ele desceu ao mundo dos mortos e realizou feitos poderosos. Filho do Homem aqui é um termo técnico para Cristo, né? O homem primordial é a divindade que a gente chama de Barbelô, né? Ela é o mãe-pai, e ela também é o homem primordial, o Pigera Adamas, que é aquele que é copiado quando o Adão é feito, né? Então, o homem celestial, o Adão Cadmon dos cabalistas, ele tem um filho, que é o seu raio de luz, que é o Cristo, o Logos, a palavra que liberta. E esse filho do homem é um ser imortal. Na verdade, não é nem um ser, não é algo, não é um Deus, é mais do que um Deus, né? E, portanto, é imune à transitoriedade. Ele desce ao mundo dos mortos e realiza feitos poderosos. Essa imagem de descida ao reino dos mortos é muito legal, porque a gente vai encontrar, né, em várias mitologias. Por exemplo, a Perséfone, né, ela é raptada e vai lá, tem que casar com Hades e depois tem que voltar. O Hércules, eu acho, também tem que fazer essa descida ao mundo dos mortos, né? Os gregos gostavam muito dessa imagem e os egípcios também. Então, os gnósticos inseridos nessa cultura também vão se usar desse tipo de imagem, mas que é a imagem da descida da alma, né? Os gnósticos vão falar da alma que cai lá na última esfera do abismo, lá junto com o 12º arconte, lá embaixo, lá no caos, e que ela tem que entoar cânticos e ir se libertando e pedindo ajuda para o Cristo, como o aspecto salvador da alma, que vai ajudando ela a retornar ao seu ponto de origem, né? É sempre essa imagem das 12 casas, né, da descida dos mortos e do retorno. Mas a gente vê que os gnósticos fazem uso dessa simbologia. E para a gente conseguir realizar essa subida do mundo dos mortos, porque o mundo dos mortos é aqui, né? Jesus, no Evangelho de Tomé, várias vezes vai chamar a gente de mortos-vivos, daqueles que dormem, que não estão despertos. A semelhança de como Platão fala da alma que está esquecida, né, que tomou a taça de esquecimento e não lembra da sua origem. E para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que perceber a imortalidade da nossa própria alma e encontrar o Filho do Homem em nós. E o Filho do Homem não pertence àquilo que é transitório, e sim ao que é eterno. O Apocalipse de Pedro revela, agora a gente saiu do Testemunho da Verdade. O Apocalipse de Pedro revela como este, após suas interpretações equivocadas, torna-se iluminado e descobre o verdadeiro segredo da paixão de Cristo. O autor desse livro, como o autor do livro secreto de Tiago, aparentemente era um cristão gnóstico preocupado com a ameaça de perseguição. É quem escreveu o Apocalipse de Pedro, que obviamente não é de Pedro, né? No início do Apocalipse, Pedro teme que ele e seu Senhor enfrentem o mesmo perigo. Eu vi os padres e as pessoas correndo atrás de nós com pedras como se fossem nos matar, e tive medo de morrer. E aí Pedro entra em um transe de êxtase e recebe a visão do Senhor, que lhe previne que muitos dos quais aceitam nossos ensinamentos no início falharão. Esses falsos fiéis, descritos, é claro, do ponto de vista gnóstico, representam os cristãos ortodoxos. Então, nesse texto gnóstico, apócrifo, o Apocalipse de Pedro, eles falam dessa perseguição e eles fazem os falsos fiéis serem os cristãos ortodoxos, né? Enquanto os ortodoxos vão estar acusando os gnósticos de serem os falsos, né? Fica essa briga entre eles. E é muito interessante que a gente encontra esse tipo de alerta em textos de cunho espiritual sobre aqueles que aceitam no início os ensinamentos, mas falham e se tornam antagonistas. A gente vê isso em várias escolas de mistério, em várias ordens esotéricas, grupos que se unem, passam por coisas muito fortes, aquelas experiências ativam energias internas, abrem alguns olhos da alma que potencializam o poder das pessoas, e aí tudo que está dentro delas é revelado, então potencializa tanto a virtude
quanto àquilo que era o vício, e aí a gente tem grandes embates psicológicos, né? A Senda, ela sempre tem essa questão do embate, da luta, né? A literatura cavalheiresca trabalha muito bem essa linguagem mitológica, e alguns vão falhar. E é muito comum a gente ter esses relatos de pessoas que eram muito dedicadas àquela causa, falham e depois se tornam inimigas, né? Me parece um alerta, né? Um alerta espiritual, para quem considera essa questão do caminho da senda esotérica, né? A característica que o autor menos aprecia nesses cristãos, o autor do Apocalipse de Pedro, é que eles compelem companheiros inocentes para o algoz. O algoz é as forças do Estado romano. Então, a característica que o autor menos aprecia nos cristãos é que eles compelem os seus companheiros inocentes para as forças do Estado romano, com a ilusão de que se eles se ativerem ao nome de um homem morto, confessando sua fé em Jesus Cristo crucificado, eles se tornarão puros. Então, a Pagels está dizendo que claramente o autor desse texto apócrifo está incomodado com aqueles cristãos ortodoxos que estão inflamados com um discurso pró-martírio, compelindo aqueles gnósticos que estão ali meio entre os ortodoxos e os gnósticos, aqueles cristãos menos envolvidos, né, mas que têm lá as suas crenças, estão sendo compelidos a morrer, a se entregar ao Estado romano, a ser atraídos pelo Estado romano, né, justamente com essa falsa promessa de que basta você dizer que acredita em Jesus Cristo crucificado, e é interessante que o texto coloca aqueles que se ativerem ao nome de um homem morto, ou seja, é um homem morto, não é um Deus que se sacrificou, é um homem morto. E você simplesmente falar que você acredita nesse homem morto não vai te tornar puro. Então, os gnósticos estão incomodados com aquelas pessoas que estão morrendo em vão. O autor diz: são esses que oprimem seus irmãos, dizendo-lhes, por meio do martírio, nosso Senhor mostra clemência, pois a salvação advém dele. Aqui é claramente uma luta de ensinamentos. Para os gnósticos, essa visão dos ortodoxos é uma visão errônea que está levando as pessoas a se autodestruírem. Então, eles estão prometendo uma salvação e os gnósticos vocês estão oprimindo os cristãos ao ensinar coisas erradas para eles. Aí é um exercício de viveca que eles estão fazendo, né? A gente tem que saber quando está errado, não tem que ter medo de dizer isso está errado, ou de dizer isso está certo. A gente pode, às vezes, ir refinando o que a gente acha que está certo e até vendo que, às vezes, tem erros no caminho. Mas fazer essa divisão, inclusive, para não danar as nossas almas aí de serem queimadas vivas, né, essas coisas, naquela época. Hoje é outras coisas que a gente é condenado. O autor do Apocalipse Gnóstico rejeita a propaganda ortodoxa em favor do martírio, o caminho da salvação. Propaganda, venha se martirizar, é o caminho para a salvação. E demonstra horror às suas exclamações de alegria diante de atos de violência contra os pequeninos. Desse modo, a comunidade católica se dirigirá para um destino sombrio, diz o autor gnóstico. Muitos fiéis serão oprimidos entre eles, e foi o que aconteceu. Foi o que a história nos mostrou, né? Os demais que não sofrem, ou seja, os que atingiram a gnoses, então, aqueles que atingiram a gnoses não vão lá se martirizar. Os demais que não sofrem adquirem uma nova compreensão do significado do seu próprio sofrimento. Pensam que ele aperfeiçoará a sabedoria da fraternidade que realmente existe. Aí o texto vai usar o sofrimento, porque alguns gnósticos vão ser capturados também, né? Menos, mas vão. Aquele gnóstico que acaba sofrendo martírio, ele não louva isso como a salvação, mas usa esse sofrimento a que ele é submetido como uma forma de compreender a realidade do sofrimento da existência e aperfeiçoar a sabedoria da fraternidade, né? Ter compaixão pelos outros, aprender a despertar essa compaixão, inclusive pelos seus inimigos, perceber que eles estão mergulhados em ignorância e esperar que eles tenham vidas futuras com mais oportunidades de praticar a virtude, né? Complicado, é um exercício bem complicado.
Então, quando o gnóstico sofre, ele não louva o sofrimento como uma forma de salvação, mas mais como uma forma meio estoica, assim, de perceber que aquilo que a gente não tem controle, a gente só tem que ver como a gente reage à situação, né? Claro que a gente tem que evitar o sofrimento, evitar se entregar, evitar se matar, mas se formos pegos, né, é meio que isso que eu entendo que eles estão dizendo, e se não tiver mais saída, como que eu posso passar melhor por essa experiência? Que não é uma experiência boa, né? Eles não estão louvando a experiência. Em vez do ensinamento que escraviza os fiéis, o ensinamento ortodoxo do Cristo crucificado, o Salvador, no Apocalipse, oferece a Pedro uma nova visão de sua paixão. Então, se Pedro está sofrendo, que ele use isso para ter algum insight de sabedoria. Diz o Apocalipse: aquele que você contempla feliz e sorridente em cima da cruz é o Jesus vivo. Lembram dessa passagem? A gente já viu ela antes. Mas esse cujas mãos e pés estão perfurados por pregos é a sua parte carnal. É o substituto submetido à vergonha, aquele que veio à vida em sua semelhança. Eles aviltaram o que restou de sua aparência, e olhe para ele, e olhe para mim. Está dando um ensinamento, olha, aquele corpo ali, já era, olhe para mim, com meu corpo de luz, porque um grande iniciado, um adepto, como eu enxergo Jesus, é alguém que construiu seu corpo de luz. Ele largou as vestes do mundo, ele encontrou a pérola no fundo do oceano, lá no hino da pérola, para quem conhece, né? E ele recebeu o seu manto de glória, a sua veste de glória. Então ele está dizendo para Pedro, nesse texto, não sofrer por aquela parte carnal que está sendo submetida a sofrimentos. E perceber o homem real de trás daquele homem de carne, né? O Cristo real que se manifesta na figura do mestre de Pedro. No início, temeu que ele e seu senhor morreriam, o Pedro, né? Agora, compreendia que só o corpo, sua réplica carnal, o substituto, poderia morrer. O Senhor explica que a parte primal, a parte primeira, que vem do né, o espírito inteligente, ele é libertado para se unir à luz perfeita do Santo Espírito. O Cristo em nós, se permitimos que ele despertasse, ele é libertado e se une. Aqui o Espírito Santo, na visão gnóstica, é a Barbelô, é a mãe pai, aquela díada gnóstica, né? É o um múltiplo, é a divindade máxima que é possível ser conhecida, porque o um é além, né, do conhecimento. Então ele está dizendo, olha, a parte primeira que está em nós é libertada e volta, retorna à casa do Pai, retorna ao pleroma divino. E isso não é um sofrimento, né? Fontes gnósticas escritas por Valentino e seus seguidores são mais complexas do que aquelas que simplesmente afirmam a paixão de Cristo. Agora a Pagas vai discutir outras fontes. Ou aquelas que, excetuando o seu corpo mortal, Cristo permaneceu impenetrável ao sofrimento. Então a gente tem 3 tipos de fontes gnósticas. As fontes que afirmam a paixão de Cristo, e tentam usar isso como um exemplo para um ensinamento, as fontes que dizem que só o corpo mortal morreu, mas o Cristo é impenetrável ao sofrimento, e as fontes valentinianas também, né? Então, diversos textos importantes de Valentino, descobertos em Nag Hammadi, relatam a paixão e morte de Jesus. O Evangelho da Verdade, que Quispel atribui a Valentino ou a um de seus seguidores, descreve como Jesus, pregado em uma árvore, fora assassinado. Aqui ela está retomando o que a gente já viu no capítulo anterior. Ampliando a metáfora cristã comum, o autor do Evangelho da Verdade vê Jesus na cruz como um fruto em uma árvore, um novo fruto da árvore da sabedoria, né? Um novo fruto da árvore que, na verdade, desperta a sabedoria, né? E não algo negativo, que gera vida e não morte. Pregado na árvore, ele se torna o fruto da sabedoria, gnoses do Pai. É claro que aqui é um jogo de imagens, né? Eles usam a imagem de um possível acontecimento ou de um possível símbolo para mostrar isso como pode ser entendido como um ensinamento, né? Como a mente humana trabalha. No entanto, não causou destruição, né? Esse Jesus na cruz da árvore não causou destruição porque foi comido. E os que o comeram rejubilaram-se com a descoberta, pois ele os descobriu em si mesmo.
e eles o descobriram neles mesmos. Então, aqui não está falando de Jesus, está falando do Cristo. O Cristo na árvore da sabedoria é o fruto que traz a gnoses do Pai. E aqueles que o comem descobrem em si mesmos o poder dessa sabedoria. Contrariamente às fontes ortodoxas, que interpretam a morte de Cristo como um sacrifício para redimir a humanidade da culpa e do pecado, esse evangelho gnóstico, o evangelho da verdade, vê a crucificação como uma ocasião para descobrir a entidade divina em nós, mostrando que todos nós podemos acessar esse fruto. Com essa interpretação diferente, o Evangelho da Verdade oferece um relato comovente da morte de Jesus. Aqui é um trecho do Evangelho da Verdade. O misericordioso, o fiel, Jesus foi paciente em aceitar os sofrimentos. Sabendo que sua morte representava a vida de muitos, foi pregado em uma árvore. Despiu-se para a morte, apesar de vestido com a vida eterna. Tendo-se despido de seus trapos perecíveis, vestiu-se da imortalidade. Outro texto notável de Valentino, o Tratado Tripartido, te mostra o Salvador como aquele que será gerado e sofrerá. Movido pela compaixão em relação à humanidade, ele de bom grado tornou-se quem eles eram. Aqui é a imagem de um Bodhisattva na tradição budista. Aquele que voluntariamente nasce na humanidade, né, se torna quem eles são, quem os homens são, se torna como um deles, movido por compaixão à humanidade. Né? Por ter compaixão à humanidade que sofre, aqueles que não são mais obrigados a nascer nesse mundo voluntariamente se entregam em sacrifício, entre aspas, porque nascer é um sacrifício, porque essa vida aqui dá trabalho pra caramba, e eles vêm tentar auxiliar a humanidade a encontrar a verdade, encontrar a sabedoria, né, encontrar o despertar. E essa é o caráter que a gente encontra de grandes mestres da humanidade. Então, o Tratado Tripartite está falando disso, falando do Salvador, aí seja Jesus como mestre ou Cristo figurativamente como aspecto divino, ele move-se em direção à humanidade por compaixão, que é um movimento que a Sofia tem no mito gnóstico, né? Ela vê Adão desprovido de luz, rastejando como um verme na terra, e ela sente o quê? Compaixão. E é nesse momento que ela cai, porque ela busca ajudar. E ela pede ajuda para o Cristo, para enviar a luz para esse Adão rastejante. Então, é a compaixão que faz a luz vir ao mundo e que ajuda no despertar da intuição para que a gente retorne ao verdadeiro paraíso perdido, que não é o Éden do demiúrgico. Bom, continuando o texto. Foi pelo seu amor que se tornou manifesto em um sofrimento involuntário. Não apenas recebeu em si mesmo a morte daqueles que pretendeu salvar, mas também aceitou as suas pequenezas. Ele se deixou ser concebido e nasceu como uma criança em corpo e alma. É um relato de encarnação. Ele se permitiu nascer num mundo onde ele sabia que seria mal recebido, porque os filhos das trevas eram poderosos e ainda são. O Evangelho da Verdade, ao descrever a morte carnal de Jesus, diz que a palavra do Pai dirige-se a tudo, purificando-o, trazendo de volta para o Pai, a Mãe e Jesus em sua infinita gentileza. Aqui é mais do que Pai, Mãe e Jesus, aqui provavelmente é a trindade gnóstica, né? O a Barbelô e o Cristo. Então, ao descrever a morte, o Logos dirige-se a tudo e purifica, como um rito iniciático, trazendo a alma de volta à trindade, que é a unidade divina, além do demiurgo. Estou interpretando. Um terceiro texto de Valentino, mais um texto, a gente já viu o Apocalipse de Pedro, o Livro Secreto de Tiago, o Tratado Tripartite, o Testemunho da Verdade. Agora a gente vai ver a Interpretação do Conhecimento. Deve ser Gnosis no original, provavelmente. Ele descreve esse mesmo paradoxo. De um lado, o Salvador torna-se vulnerável ao sofrimento e à morte, e de outro, ele é o Logos repleto de poder divino. O Logos aqui, gente, a gente pode tentar entender, aqui eu vou forçar aqui uma comparação, a gente pode entender um pouco esse Logos como o Krishna, explicando para Arjuna como vencer a batalha, né? Esse campo de batalha somos nós aqui nesse mundo de sofrimento.
E a gente precisa da palavra, o logos divino, que inspira a gente a conduzir a carruagem de forma a fazer as escolhas corretas e vencer a batalha. Esse logos aqui, para quem gosta da linguagem teosófica, é o Atman que ilumina Budi e faz com que Manas haja no mundo da melhor forma possível e se liberte de seus sofrimentos e se torne um salvador do mundo também, né? É como eu enxergo. Bom, voltando para os gnósticos, né? Nenhuma dessas fontes nega que Jesus sofreu e morreu. Todas admitem esse fato. Contudo, todas preocupam-se em mostrar como, em sua encarnação, Cristo transcendeu a natureza humana para que pudesse prevalecer sobre a morte pelo poder divino. A Pagels está dizendo que, ainda que todos os apócrifos gnósticos não neguem o tal sofrimento de Jesus e morte, eles não usam isso como a coisa mais importante. Não é o ensinamento mais importante como ele sofreu e como morreu, mas como a natureza divina transcende esse sofrimento. Os valentinianos iniciaram a discussão do problema, que se tornou central para a teologia cristã cerca de 200 anos mais tarde. Então, lá por 150, os valentinianos começaram essa discussão. E lá por 350, a época do Concílio de Nicéia, que aí os grandes debates vão definir qual é a natureza do Cristo, se ele é Deus na Terra ou não, se ele morreu para nos salvar ou não, tem todos aqueles concílios antes, e o de Nicéia que ficou famoso por causa do Constantino, né? Mas o que a Pagels está dizendo é que isso já estava em discussão há muito tempo, e grande parte da responsabilidade desse debate ter sido tão acalorado é a forma como os valentinianos apresentaram o ensinamento. Os valentinianos iniciaram a discussão do problema que se tornou central para a teologia cristã cerca de 200 anos mais tarde. Qual questão? A simultaneidade da natureza humana e divina de Cristo, né? Se ele é Deus e ser humano ao mesmo tempo, ou são coisas distintas, se é só divino, se é só humano, e aí a confusão está instalada. Em razão disso, Adolf von Harnack, um historiador do cristianismo, denomina-os de os primeiros teólogos cristãos, né? Ele fala que os valentinianos são os grandes discutidores teólogos dessas questões complexas, né? Qual é o significado disso para a questão do martírio? Irineu acusa os valentinianos de destilar desprezo em relação aos mártires e desprezar o martírio. Qual era a posição deles? Heráclio, ou Heracleon, é um valentiniano. O renomado professor gnóstico, aluno de Valentino, discute o martírio ao relatar as palavras de Jesus. Então, aqui é um texto do Heracleon, ou Heráclio, um valentiniano. Se todos me reconhecem perante os homens, o Filho do Homem também será reconhecido diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar perante os homens será renegado diante dos anjos de Deus. E quando forem levados ante os governantes e as autoridades, não fiquem ansiosos em relação a como ou o que responderão. Ele está realmente se dirigindo àqueles que talvez possam ser levados ante os governantes, né? Não fiquem ansiosos em relação a como ou o que responderão, porque a resposta que você dá ali, aquele arauto de Flé, proclamação do Cristo, é menos importante do que o modo como você conduz a sua vida. Esse vai ser um ponto dos valentinianos, né? Heráclio reflete sobre a questão: o que significa confessar Cristo? Ele explica que as pessoas confessam Cristo de diferentes maneiras. Algumas confessam Cristo com sua fé e a sua conduta cotidiana. No entanto, a maioria leva em conta apenas o segundo tipo de confissão, a confissão verbal, eu sou cristão, diante de um magistrado. Essa última, diz, é a que a maioria, os cristãos ortodoxos, julga ser a única confissão. Mas Heráclio observa: mesmo os hipócritas podem fazer essa confissão. O que se deseja universalmente de todos os cristãos, afirma, é o primeiro tipo de confissão. Qual? Aquele confissão na conduta cotidiana. O segundo é necessário para alguns, mais para se autoafirmar, na verdade, né? Mas não para todos. Discípulos como Mateus, Filipe e Tomé nunca se confessaram perante os magistrados, né? Ainda assim, declara, confessaram Cristo com altivez, com fé e conduta durante toda a vida. Ou seja, o importante não é o que a gente acredita, mas como a gente conduz as nossas ações no mundo.
o que a gente planta nas nossas ações cotidianas, como a gente age em relação às outras pessoas. E é aí que a gente vai entrar naquelas conversas de que muitas vezes um ateu proclamado é muito mais cristão do que um cristão fanático que trata mal os outros, né? Ou que tem más ações no mundo. Então, a verdadeira confissão do Cristo, e o Cristo aqui como o Logos, a palavra que conduz a nossa vida de forma reta, é a confissão da ação diária, das nossas escolhas cotidianas o tempo todo, como a gente se relaciona, como a gente reage aos problemas, que tipo de pensamento a gente cultiva, que tipo de escolha a gente faz na nossa vida prática. Isso é muito mais importante para uma conduta cristã, levando em conta o Cristo como o princípio divino em nós, do que você dizer que se é cristão ou não, né? E aí, para os valentinianos, Heráclito, nesse caso, acha que é isso. E isso, para alguém como Irineu ou Tertuliano, vai ser uma grande blasfêmia, né? Ao mencionar em especial esses discípulos, que com frequência simbolizavam os iniciados gnósticos, né, esses quais Mateus, Filipe e Tomé, como no Evangelho de Filipe e no Evangelho de Tomé, sugere que eles eram superiores aos apóstolos mártires, como Pedro, que os valentinianos consideravam típicos da maioria, ou seja, meros cristãos ortodoxos. Sublinha que, embora a confissão de Cristo pela fé e conduta seja mais universal, ela leva naturalmente a fazer uma confissão pública em um tribunal, se a necessidade e a razão impuserem. O que torna essa confissão necessária e racional? Simplesmente porque um cristão acusado diante de um juiz não pode negar o Cristo nesse caso, se ele se sentir interiormente inclinado a isso, né? Heráclito admite a confissão verbal é a alternativa necessária e racional para evitar a negativa. Daí que a gente tem mais tarde, 1000 anos depois, as histórias lá entre os cátaros, que eram queimados nas fogueiras das cruzadas contra os albigenses, porque eles se recusavam a abandonar a sua fé. Eles foram meio que os mártires gnósticos daquela época medieval na França. Só que os cátaros, eles não estavam buscando as fogueiras, eles não estavam achando que era algo bom. Eles simplesmente, por um voto de nunca mentir, entre os perfeitos, que era o grau iniciático dos cátaros, eles faziam um voto de nunca mentir. E aí, quando pressionados pelos inquisidores, eles não mentiam, eles afirmavam a sua fé e por isso acabavam morrendo. Claro que nem todos passaram por isso, né? Houveram sobreviventes, houveram aqueles que mentiram para salvar a sua vida, né? Mas para aqueles que tinham muito forte essa questão, eles se recusavam a abandonar aquilo que eles acreditavam com o seu ímpeto interior, assim. E aí que o Heráclito está dizendo, né? Essa necessidade se impor. Quando a necessidade e a razão impuserem, você vai acabar fazendo uma confissão verbal, para não negar aquilo que para você é verdadeiro. Mas aí é você com você mesmo, né? Ninguém tem que te impor isso. Ele está só discutindo, que é diferente do vamos lá para nos matar para sermos salvos. E quem não se declarar Marte não será salvo, né? É outro tipo de questão, é uma questão ética consigo mesmo, considerando que o corpo é transitório e que a verdadeira salvação ela se dá na alma e a outras vidas, né? Então, cada um vai ali fazer a sua escolha quando deparado com essas dificuldades. Contudo, Heráclito adotou uma atitude em relação ao martírio que divergia totalmente da posição de seus contemporâneos ortodoxos. Então, ainda que ele afirmasse que, às vezes, a alternativa era realmente confessar a sua fé, a atitude dele era diferente dos ortodoxos. Ele não demonstrava nenhum entusiasmo pelo martírio, nem pela valorização da gloriosa vitória proporcionada pela morte. Acima de tudo, jamais sugeriu que o sofrimento dos crentes imitava o de Cristo, já que só o elemento humano de Cristo vivenciou a paixão. Isso indica que o fiel também sofre apenas na esfera humana, enquanto o Espírito Divino transcende o sofrimento e a morte. Aparentemente, os valentinianos consideravam a testemunha de sangue do mártir em segundo plano, se comparado a uma superior testemunha gnóstica de Cristo. Um ponto de vista que enfurecia Irineu, pois nele estava implícito que os gnósticos demonstravam desprezo pelos mártires e desvalorizavam o que ele considerava como o extremo sacrifício.
Embora Irineu soubesse que os gnósticos estavam tentando atingir um nível de entendimento teológico, ele declara que eles não podem realizar uma reforma suficientemente eficaz para compensar o dano que causam. Nesse aspecto, qualquer argumento que os cristãos pudessem usar para evitar o martírio enfraqueceria a solidariedade de toda a comunidade cristã. É como se os cristãos ortodoxos tivessem criado uma armadilha para eles mesmos. Ao louvar o martírio, eles não podiam nem mais ter a escolha de salvar as próprias vidas, porque eles não podiam enfraquecer o argumento ante a comunidade cristã. E isso vira um caldeirão que vai borbulhando, né, de fanatismo. Uma coisa vai alimentando a outra e, de repente, a gente está nessa visão de nós contra eles, nós vamos ser salvos, né, eles não. E, segundo Irineu, essas ações serviam para cortar em pedaços o grandioso e glorioso corpo de Cristo, a igreja, e destruí-lo. Ou seja, questionar a validade do martírio como algo que vai te salvar, destruía a igreja, na argumentação de Irineu. Então ele começou a fazer uma apologia ao martírio. Coisa de doido, né? Para preservar a unidade, seria preciso que todos os cristãos confessassem Cristo, perseguido sob Pôncio Pilatos, crucificado, morto e sepultado, implicitamente afirmando a necessidade de naturezas físicas que imitassem a sua paixão. Por que a visão ortodoxa do martírio e da morte de Cristo como modelo prevaleceu? Pergunta Apágios. Eu sugiro que a perseguição impulsionou a formação de uma estrutura eclesiástica organizada, que se desenvolveu no final do século II. Para posicioná-la em um contexto contemporâneo, consideremos qual é o recurso que resta para dissidentes confrontados com um sistema político forte e poderoso: divulgar casos de violência e injustiça para angariar o apoio público mundial. A Pagels, ela é bem perspicaz, né? Aqui a gente vê a historiadora em ação. Eles usaram o martírio como uma ferramenta para impulsionar a formação da estrutura eclesiástica organizada e incentivar mais adeptos a se juntarem a eles, porque essa divulgação dos casos de violência serviu como um sistema político que vai angariando o apoio do público, porque eles viram as vítimas, eles viram os coitadinhos, e aquilo vai chamando atenção para a fé deles. Olha como ele suporta ser queimado sem gritar, olha como ele suporta, né, ser comido por um leão. A fé dele deve ser muito forte. Então, eles começaram a sacrificar os seus, não voluntariamente, mas assim, eles usaram os sacrifícios como uma propaganda política para a igreja. Eu lendo isso, eu acho isso é insano, né? O que vocês acham? E a Pagels, né, comenta, até hoje isso é feito. Né? A gente divulga casos de violência ou cria fantasias de injustiças para angariar apoio do nosso público. Mas é justamente o apelo emocional que pega as pessoas. Pensar um pouquinho, refletir e buscar a verdade com sabedoria, com discernimento, né? E não entrar nesse embate emocional que só leva ao fanatismo e a estimular a violência e a segregação das pessoas em oposições, em divisão, em gerar ódio ao outro, e o mundo continua essa droga, né? Os apologistas, voltando aqui, como Justino, dirigiam-se às autoridades romanas, protestando contra o tratamento injusto dispensado aos cristãos e pedindo que cessassem as injustiças. Lembram que o Justino, lá no início do capítulo, na terça passada, ele escreve para o imperador e fala, olha, está muito injusto isso que você está fazendo, e no final ele foi condenado à morte, porque ele foi tentar defender os cristãos. Porém, os cristãos escreveram histórias sobre mártires com um propósito diferente e para um público distinto. Então, no início, as autoridades romanas estavam cometendo muitas injustiças e alguns apologistas cristãos tentaram defender essas pessoas, movidos por um sentimento justo, de compaixão. Mas a coisa foi crescendo, e aí alguns cristãos começam a escrever histórias sobre os mártires com um propósito diferente, e não para o público das autoridades romanas, mas para o público da população, né? Eles escreveram exclusivamente para outras igrejas cristãs, não com a esperança de terminar a perseguição, mas para preveni-las do perigo comum que corriam. E, olha que horror, encorajá-las a imitar a gloriosa vitória dos mártires
e consolidar as comunidades internamente entre si. Então, nos séculos 2 e 3, quando a violência dos romanos ameaçava grupos de cristãos em províncias remotas do Império, esses acontecimentos eram difundidos para os cristãos de todas as regiões conhecidas. Inácio, condenado à morte em uma arena romana, ocupou-se em seus últimos dias de vida a escrever cartas para as igrejas provinciais, contando-lhes da sua situação e solicitando-lhes que apoiassem a Igreja Católica Universal, né, católico quer dizer universal, organizada em torno dos bispos. Então, eles começaram a usar as próprias mortes e as próprias condenações como forma de angariar mais fiéis para a igreja. Entre os não cristãos, os relatos de brutalidade contra os cristãos suscitavam emoções diversas. Mesmo o arrogante Tácito, ao escrever como Nero os submeter à zombaria e à tortura até a morte, foi impelido a acrescentar, aqui é o Tácito falando, mesmo para criminosos que merecem uma punição extrema e exemplar, aqueles seres provocam compaixão, pois não estavam sendo supliciados como parecia para o bem público, mas para saciar a crueldade de um homem. Muita gente morre para saciar o desejo de poder de um ou outro homem. Morre em vão. Alguns moradores de Lyon, após a carnificina na arena, quiseram mutilar os corpos, outros ridicularizavam os mártires como loucos, enquanto terceiros, sentindo certa compaixão, pensaram no que inspirara a coragem deles. Que benefício sua religião lhes concede, pois a preferem em detrimento de suas próprias vidas? Sem dúvida, as perseguições atemorizavam muitos, levando-os a evitar o contato com cristãos. Porém, Justino e Tertuliano disseram que a visão dos mártires provocou a curiosidade e a admiração que impeliram as pessoas a investigar o movimento cristão, né, e depois segui-lo. E ambos atestam que isso aconteceu com muitos outros, como Justino observou, quanto mais fatos como esses ocorrem, mais pessoas tornam-se fiéis. Oba, vamos aproveitar a morte dessas pessoas para angariar mais fiéis, é isso que ele está dizendo. Tertuliano escreveu então desafiador para Escapula, o procônsul de Cartago. Sua crueldade é sua glória. Todos que testemunham a nobre paciência dos mártires são acometidos por dúvidas, exaltam-se com o desejo de examinar a situação, e logo que descobrem a verdade, imediatamente convertem-se em seus discípulos. Ele está dizendo, que bom que você está aí matando os nossos, isso é a nossa glória, né? Vangloriou-se como o procurador de Roma, de que, quanto mais somos executados por vocês, mais numerosos nos tornamos. O sangue dos cristãos é uma semente. E aí começa, né, a espalhar o catolicismo pelo mundo. Aqueles que seguiam a doutrina ortodoxa e os preceitos da igreja também pertenciam à igreja, que, confessando o Cristo crucificado, manifestava-se em seus mártires. Por outro lado, grupos de cristãos gnósticos estavam dispersos e perdidos. Os grupos gnósticos eram dispersos, menores, e não faziam essa propaganda política, né? E ficavam mais quietos, porque eles achavam que o despertar é interior e depende de cada indivíduo, então não tinha essa força política, administrativa que a igreja começou a ter, né? A gente entende isso. Aqueles que resistiam à conformidade da doutrina questionavam o valor da natureza física e, com frequência, opunham-se à submissão à autoridade episcopal. Então, além de serem dispersos e menores, ele ainda se opunha à autoridade desses bispos, que eles consideravam como psíquicos, né? Lembram que são os 3 tipos de seres humanos? O psíquico é aquele religioso comum, que só acredita e repete os ritos sem ter real despertar. Por fim, nessa descrição da vida de Cristo e de sua paixão, o ensinamento ortodoxo oferece meios de interpretar elementos fundamentais da experiência humana. Ao rejeitar a visão gnóstica de que Jesus era um ser espiritual, a ortodoxia insiste em que ele, como o resto da humanidade, nasceu, viveu como uma família, sentiu fome, cansaço, comeu, brinho, sofreu e morreu. Traz o caráter humano, né? Reiteram ainda que ele ressuscitou como um ser corpóreo, e aí é o dogma da ressurreição em carne, né? Aqui, mais uma vez, como vimos, a tradição ortodoxa implicitamente afirma que a experiência da materialidade do ser é o fato central da vida humana. O que fazemos fisicamente, comer e beber, ter vida sexual ou evitá-la, preservar a vida ou renunciar a ela, todos são elementos vitais para o nosso desenvolvimento religioso. Mas os gnósticos, que consideram a parte essencial de cada um de nós como o espírito interno,
rejeitam essa experiência física agradável ou dolorosa, encarando-a como um aturdimento da realidade espiritual, na verdade, uma ilusão. Palavras da Págios. Portanto, não é surpreendente que inúmeras pessoas identifiquem-se mais com ensinamentos ortodoxos do que com o espírito incorpóreo da tradição gnóstica. É muito interessante como a Págios fecha, eu acho, porque ela mostra como é distante as duas visões, ambos seguindo um ensinamento cristão, de certa forma cristão, né? Só que um foca na experiência corpórea, no Jesus ressuscitado em carne, no homem que veio e sofreu e morreu, e nas regras corpóreas, né? Castidade obrigatória para os padres, os sacramentos, o corpo de Cristo, todas aquelas coisas físicas, corpóreas, né? E os gnósticos vão dizer, não, a realidade espiritual é interna, é um espírito interno. A experiência física é só uma experiência, que eu não devo nem desejar como agradável e nem rejeitar a parte dolorosa, né? Bem oriental da parte deles. E aí contrasta, né? Aquele que interpreta a experiência do corpo como a chave para o despertar espiritual, ele está sendo um religioso psíquico. Ele está ignorando o aspecto interno da sua alma. Ele está focado na substância física, na substância corpórea, no que você faz ou deixa de fazer nesse corpo, em que prática você faz ou não com o seu corpo, e não como você está se desenvolvendo interiormente. Essa vai ser a diferença do gnóstico para o religioso. E terminamos o 4º capítulo, depois de 3 encontros, capítulo longo, polêmico. É isso. Vou parar de compartilhar. Alguns avisos. O capítulo 5, qual é a verdadeira igreja? Começa na página 110, quem quiser ler. Na terça que vem, nós vamos fazer uma pausa. Então, deixa eu parar de compartilhar.